Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, More Malachi, Ben Israel. Estamos aqui diretamente de nossa comunidade Anusim Brasil, neste que é o terceiro dia da semana, para trazermos a leitura e um comentário da Aliyá deste dia, da Parashá que nós estamos estudando, que é a Parashá Naasô, que é a 35ª porção de nossa bendita Torá. Então, hoje faremos a leitura da terceira Aliyá, Parashá Naasô, capítulo de número 1 de Bamidbar, Números, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Essa é a leitura de hoje, correspondente à terceira Aliyá da Parashá Naasô. Hoje, pelo calendário gregoriano, dia 11 do mês de junho do ano de 2024 e dia 5 do mês de Sivan do ano de 5784. Estamos nos preparativos para a festa de Shavuot, que, permitindo Hashem, estaremos comemorando, celebrando hoje, após o pôr do sol, às 19 horas, direto de nossa sinagoga Anusim Brasil, transmitindo nosso serviço através do canal Anusim Brasil Criciúma, o que desde já queremos convidá-los a estarem conosco e participarem de nossa transmissão. Lembrando que este dia, após o pôr do sol de hoje, é dia 6 do mês de Sivan, e neste dia é o dia em que nós celebramos a nossa festa de Shavuot. Então, Shavuot é uma festa que é celebrada em lembrança, recordamos a entrega da Torá, de nossa bendita Torá. Então, estaremos hoje, após o pôr do sol, celebrando nossa festa, e é um dia, como nós temos comentado, Shavuot é uma festa que guardamos como um dia de Shabat, é Santa Convocação. Neste dia nós não fazemos nenhuma atividade, nenhum trabalho, Então, guardamos do pôr do sol ao pôr do sol. Então, o que é permitido fazer em Shavuot é comida, isto é permitido. Mas, lembrando, que devemos deixar uma vela acesa. Hoje, antes de você acender as velas de Yom Tov, você vai acender essa vela, que é aquela vela que dura bastante dia. Então, você vai acender essa vela e, em seguida, você acende a vela de Yom Tov nos 18 minutos antes, Então, daí, a partir do momento que você acendeu as velas de Yom Tov, você já entra na festa de Shavuot. A vela que você acendeu vai permanecer acesa, por isso deve ter muito cuidado com essa vela, para que ela possa ficar em um determinado lugar, que caso ocorra, porque tem acontecido, a gente sabe, muitos acidentes, acontece muitas tragédias, acontece aí por causa dessas velas. Então, existem algumas velas que elas se desmancham em questão de segundo. Isso a gente já aconteceu aqui na sinagoga. Quando nós acendemos as duas velas, quando a gente olha, uma vela já se desmanchou. Ela tem alguma falha. Então, isso pode causar um acidente.
Então, o melhor é colocar essa vela, que é uma vela só, aquela vela de vários dias, você coloca dentro de um prato, de uma bacia de alumínio, em que se ela virar ou se acontecer alguma coisa, não vai causar nenhum tipo de incêndio, né? Então, muito cuidado nessa hora. Então, quando pela manhã você for fazer o seu café, ao meio-dia você for fazer o almoço, então você vai pegar o fogo daquela vela com um palitinho e vai levar até o fogão, você vai transferir. Então, isso é permitido, tá bom? Então, hoje já é o último dia que fizemos a contagem do Homer, né? Os 49 dias, e o 50º é o 6 de Sivan. Então, estaremos às 19 horas, diretamente de nossa sinagoga, com o serviço de Arvit, e pela manhã, dentro do Yom Tov, quarto dia da semana, né? Teremos o serviço de Shaharit pela manhã, às 9 horas, e estudando a Parashá da festa, que é a Parashá Yitro. Então, quero que também deixar os votos de parabéns, felicidades, muitos anos de vida a você que hoje está completando mais um ano de vida. Nossos parabéns, felicidades, muita saúde, muita alegria e muitos anos de vida a você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns. Vamos então à leitura. Parashá Nassau, capítulo 5 de Bamidbar, Números, do verso 1 até o versículo 10. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hami benatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe dizendo: ordena aos filhos de Israel que enviem do acampamento todo leproso, todo aquele que padece de fluxo e todo impuro por ter tocado os ossos do cadáver de uma pessoa, tanto homem como mulher, enviareis fora do acampamento, os enviareis para que não contamine os seus acampamentos no meio dos quais eu habito. Fizeram assim os filhos de Israel e os enviaram para fora do acampamento, como falou o Eterno a Moshe, assim fizeram os filhos de Israel. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizerem algum dos pecados do homem por falsear em nome do Eterno, será culpada aquela alma, e confessará os seus pecados que cometera, e fará plena restituição da coisa, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo aquele contra quem ele pecou. E se o homem não tiver herdeiro para devolver-lhe aquilo que culpou, então o que restituir pela culpa pertence ao Eterno, e será do sacerdote, além do carneiro das expiações, do qual o expiará por ele. E toda oferta santificada dos filhos de Israel que trouxerem aos sacerdotes, para este será, e as santidades de todo homem deles serão, o que der todo homem ao sacerdote, para este será. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet vehayo lanu betocheinu Baru atah Adonai noten hatorá. Na leitura de hoje, na quinta aliá,
A Torá fala com respeito aos leprosos. E nós já comentamos durante as leituras das parashut anterior que um homem que estava cometido da lepra era um homem que havia cometido um pecado. Então a lepra era o valor pelo pecado, digamos assim. O preço que ele estaria pagando pelo pecado que ele havia cometido. Então a lepra era uma punição, digamos assim, pelo pecado cometido. Então a lepra, ela causava um problema dermatológico, né? Estava relacionado com a pele. Então essa pessoa, o leproso, ou leproso por uma questão do pecado da Lashon Hará, ou língua a maledicência, né? Ou mesmo por um contato com algum cadáver que também poderia impurificá-lo. Então, o Eterno fala a Moshe para que o leproso fosse tirado fora do acampamento. Isso não significa que ele estava sendo rejeitado, que ele não tinha mais chance, não tinha mais oportunidade. Não, embora a Torá fala de alguns tipos de mandamentos que a pessoa era excluído, né? A transgressão poderia gerar a exclusão. No caso do leproso, ele não estava sendo excluído, ele apenas tinha que se recuperar fora do tabernáculo. Então, o que nossos sábios falam é que o Eterno não queria habitar junto com essas pessoas, nessas condições em que eles estavam. Então, Deus falou a Moshe para que tirassem eles de dentro do acampamento. Então, eles seriam levados para um determinado lugar e ali, então, seriam aguardando, né? Ficariam, então, aguardando o período dos 7 dias para a sua purificação. Então, após purificados, eles podiam voltar novamente para o meio do povo. Então, o texto fala de fluxo anormal. E o que é um fluxo anormal? Um fluxo anormal é que não é normal, né? Então, o fluxo normal, porém, um período menstrual da mulher é um fluxo normal, faz parte da natureza da mulher. Então, todo mês a mulher tem o período de sangramento, período da nidá, que é o período que normalmente as mulheres ficam 5 dias nessa condição de nidá, 5 dias. Então, a partir do momento que para o sangramento, tem mais período de 7 dias para a purificação, e ela então estaria oferecendo um sacrifício e passando pela mikve, ela voltaria então à condição de pureza. Então o leproso também ficava 7 dias separado, oferecia o sacrifício e voltava à condição de pureza. Então, de forma que vimos pela Torá, é que Deus dá oportunidade, né? Para que a gente possa então fazer techuvá, retornarmos para Ele e oferecermos o nosso sacrifício e de maneira
buscarmos o arrependimento e Deus perdoa, não por meio de sacrifício de animais, claro, mas por meio das nossas tefilote, das nossas orações, então nós alcançamos o perdão de Deus. Então, um fluxo anormal é quando ocorria um sangramento que poderia ser até por uma relação sexual fora do casamento, ou qualquer coisa que tivesse acontecido, né? Uma relação sexual que não estavam de acordo com a Torá, porque a relação entre um homem e uma mulher, logicamente, ela só pode acontecer uma vez casados. Não sendo casado, não pode haver relação sexual. Porque no judaísmo nós temos um documento, que é a Ketubá, que é assinado. Então, só depois que é assinado esse documento, que é assinado no dia do casamento, é que o homem e a mulher podem ter relação sexual. Então, antes de assinar essa Ketubá, não pode haver relação sexual. Então, a Ketubá seria a permissão. É como, claro, ela tem vários objetivos, a gente sabe disso, né? Mas seria a Ketubá, esse documento, seria como o aval de Deus. Deus está agora sim, agora vocês podem casar. Então, antes de assinar essa Ketubá, se tiver qualquer tipo de relacionamento, então seria contrária à Torá. Então, não está de acordo. Então, o fluxo de sangue anormal era qualquer situação em que a pessoa tivesse um sangramento fora daquilo que é normal. Então, por exemplo, no caso do homem ou da mulher que viessem a sofrer um problema de hemorroidas, né, é um fluxo sanguíneo. É pelo reto, né? Então sai sangue. Então esse fluxo não é normal. Isso não é normal. Então, se acontece, a pessoa, alguma coisa aconteceu, uma veia que arrebentou, e então daí sangra, né? Aí vai sangrar. Então, nesse caso, seria normal. Então, a pessoa tinha que ficar separado também. E aí depois, para o sangramento, ela vai se tratar, ela procura um médico, ela vai se tratar, parou o sangramento. Então, na época do templo, ela fazia o sacrifício e voltava novamente ao convívio, né? Então, nós precisamos estar bem também, né? Para que a gente possa ser aceito, que as nossas orações possam ser aceitas por Deus. Porque Deus não permitiu que essas pessoas, nessas condições, que no caso, principalmente na questão da lepra, que era por causa da Lashon Hará, da maledicência, que era um pecado gravíssimo, né? Então, uma pessoa nessas condições, ela teria transgredido a Torá, transgredido o mandamento, então ela não estava excluída do povo, mas ela tinha que passar por um processo para depois poder voltar e se estar em condições. Então, hoje, o pecado que a gente comete, nós não temos hoje o sacrifício do animal, mas temos as nossas preces, as nossas orações. Então, a gente ora a Deus, pede perdão pelo erro que a gente cometeu e promete não fazer mais e não vai fazer mais, pronto, né? Então, Deus perdoa. Então, dessa forma, a gente entende a Torá, de que precisamos, né, estar bem com Deus, né, em uma condição de pureza, para que as nossas orações possam ser aceitas por Deus. Porque enquanto estivermos em condições de pecado, as nossas orações elas não são ouvidas porque a pessoa está separada de Deus.
Ela se separou de Deus. Então, depois que volta, Deus ouve. É isso. Ficamos por aqui, então. Que Deus abençoe a todos neste terceiro dia. Seja um dia próspero, repleto de grandes conquistas e realizações. E quero deixar aqui o convite a todos a estarem conosco, permitindo Hashem, às 19 horas, diretamente da nossa sinagoga no Sim Brasil Criciúma, com o nosso serviço de Arvit, da festa de Shavuot, às 19 horas. Contamos com a sua presença. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia. Que o Eterno vos abençoe grandemente. Boker Tov, um muito bom dia e Hag Sameach Shavuot. Shalom.